Hoje vamos começar o vídeo 27, onde vamos falar sobre a teoria de de Broglie e partícula onda. Página número 90, que é o tório. Então nós vimos nos vídeos anteriores a parte de Planck em 1900. Planck falou que a energia dos osciladores eram múltiplos de H vezes Ni. Aí em 1905, Einstein falou que a radiação eletromagnética ela é onda, mas ao mesmo tempo é partícula. Então partícula com energia Hν. Então são as bolinhas aqui. Quer dizer, bolinha a gente não sabe como é que é não. Então em 1913 veio então o átomo de Bohr, o átomo de hidrogênio, aquela interpretação de hidrogênio, né? A interpretação de Bohr do átomo de hidrogênio, onde aqui ele diz que o momento angular, L, é o número inteiro vezes H, sobre 2π. Certo? E hoje nós vamos adiantar então falar sobre a teoria de Broglie em 1923, 10 anos depois. Então vamos lá. De Broglie foi um francês. Geralmente quando você fala, quando tem um nome francês que termina com IE, de Broglie. Quando termina em IE, que nem por exemplo Jolie, que quer dizer bonita. Marie, Marie Jolie, Maria Bonita. Então acentua a última sílaba. Acontece que de Broglie não. De Broglie acentua a penúltima, o bro. Então pronuncia como se fosse alguma coisa, como se fosse Broglie. O francês não pronuncia de Broglie. Fala de Broglie, um som assim meio estranho, né? De Broglie. Então aproxima para de Broglie. Por que que o dele é um caso especial? Porque de Broglie ele era descendente de uma família de italiano que era, na verdade, o nome era de Broglia. Os antepassados dele, de Broglia. GL italiano fica lá. Aí essa família, esse de Broglie, ajudou um rei francês numa guerra. E o rei francês ficou muito agradecido a ele. Aí a família esse de Broglie foi morar na França e recebeu o título nobiliárquico do rei. Aí ele afrancesou o nome dele, terminou o A aqui, botou IE, ficou de Broglie. Então por isso que a pronúncia é diferente da pronúncia normal do francês. E aí eles ficaram com o nome de príncipe, eles eram todos nobres. Então esse de Broglie aqui, o que a gente vai falar da física, ele era formado em História. Ele formado em História e ganhou o Prêmio Nobel de Física. Quer dizer, depois de História ele estudou Física. Mas imagine você chegar numa faculdade de História, chegar para um cara e dizer assim, olha, você vai ganhar o Prêmio Nobel de Física. É altamente improvável, pois esse Louis de Broglie é o que a gente vai ver a história aqui. Louis de Broglie é o que ganhou o Prêmio Nobel de Física. Nobel. E ele tinha um irmão, que era Maurice de Broglie, que era esse daqui que era físico. Aí esse Maurice, o pessoal era muito rico, então ele montou um laboratório de física moderna lá em Paris, né, para fazer experiência. Aí Louis de Broglie, Louis ia lá ver as coisas, achou muito interessante e aí passou a estudar a questão e aí foi agraciado com esse Nobel. Então, como é que foi a teoria dele? Ele pensou o seguinte: pela essa teoria de Einstein dizia que a luz, quer dizer, a onda eletromagnética, se comporta como partícula. Certo? Então, o que é a diferença entre onda e partícula? Onda e partícula têm um comportamento bem diferente, uma coisa bem distinta. Por exemplo, uma onda
uma onda você tem como característica o comprimento de onda, o lambda, né? E a frequência, F, que a gente está chamando agora de Ni. E uma partícula é como uma bola de bilhar. Onda, partícula. Então uma partícula não tem comprimento de onda, nem tem frequência. O que a partícula tem é o que? É o momento, que é a massa vezes a velocidade, e a energia, certo? Por exemplo, você vai estudar a colisão de bolinhas de bilhar, você vai usar a energia, que é mv2/2, né? A energia cinética e o momento angular. Então, com esses dois aqui, você decide como é que a bola de bilhar vão se bater, para onde é que elas vão parar, qual a velocidade que ela vai sair, etc. No caso da onda, não. A onda você precisa saber o comprimento de onda e a frequência. O comprimento de onda é o vetor, né? Que aí vai o comprimento naquela direção, e a frequência é o escalar. E da partícula, o que é vetor é o momento que é um vetor, e o escalar é a energia. E outra coisa que distingue bem a onda da partícula é que se você tem duas fendas, e você passa partículas, já falei sobre isso antes, você tem dois buracos numa tampa e você joga areia, então a areia vai acumular assim. Vai acumular somente em 2 pontos. Mas se for onda, não. Aí vai ter a interferência, né? E aí vai ficar assim. Então com onda você não vai ter somente 2 máximos, não. Você vai ter vários máximos, né? Partículas, etc. E partícula é assim. Então no caso de Einstein, quer dizer, se você coloca a luz, quando a luz passa, a luz forma isso daqui. Então ele diz assim, são partículas, né? Mas as partículas quando passam, elas interferem como onda e formam esse padrão daqui. Então, como é que pode ser isso? Não sei. Ninguém sabe. Aí o que de Broglie pensou foi o seguinte, é um negócio assim frequente na física, nos cientistas, que é a democracia. Se vale para um lado, precisa valer para o outro também. Por que vale para um e não vale para o outro? Então de Broglie, ele diz que as partículas, então, se comportam como ondas. Partículas como também. Quer dizer, você está andando aí, você é uma partícula. Né? Você tem seu movimento e sua energia. Então, mas você também tem um comportamento de onda. Certo? Então, como é que fica isso? Então, qual é a relação? Como é que relaciona um com o outro? Então, a teoria de de Broglie é essa aqui. Se as ondas se comportam como partículas, então as partículas se comportam como onda. Mas aí como é que você acha a frequência e o comprimento de onda de uma partícula? Você tem uma bolinha de bilhar. Qual vai ser o comprimento de onda dessa bola? Não foi somente Einstein, não. Tem outra experiência que deu o efeito Compton, que ele pega e joga a luz no elétron, aí o espalhamento da luz com o elétron fica igualzinho a bola de bilhar, como se o fóton da onda eletromagnética se batesse na bolinha de bilhar que é o elétron, e aí saía a energia com que o fóton vai ser espalhado, vai ser igual como se você calcula com uma bolinha de bilhar, entendeu? Então o negócio estava mostrando realmente que tinha uma nova teoria aparecendo, que é justamente a teoria quântica, né? Aí para achar a relação de partícula e onda, você tem o seguinte, a energia, no caso da onda, de onda para partícula. Ondas, você tem uma frequência Ni. Qual é a energia da partícula de onda? A partícula é hν, certo? E na onda você tem uma frequência, aqui é a frequência, desculpa, a parte frequência. E o comprimento de onda, lambda, qual vai ser o momento? Momento quer dizer a quantidade de movimento, né? Vai ser qual? Aí veja bem, a onda, a gente viu que a onda carrega uma quantidade de movimento. Quem lembra quanto era? A gente fez essas contas, né? Tem aí nos vídeos anteriores. Que se você pega uma luz e incide no fio, o fio vai se deslocando, empurrado pela luz. Então tem a pressão da radiação.
é transmitido. Então o momento a gente viu que era a energia dividido por C, né? Não esqueça não. Então como a energia é Hni sobre C. C é o quê? É lambda Ni. Então o momento é H sobre lambda. Certo? Então se você tem uma onda eletromagnética com frequência Ni e comprimento de onda lambda, então essa onda eletromagnética ela se comporta como um feixe de partículas, cada partícula, que é o fóton, com a energia Hni e o momento linear H sobre lambda. Certo? Então quanto menor o comprimento de onda, maior o momento, e vice-versa. Aí então, de Broglie fez muita conta. Estou falando aqui do jeito simples, né? Porque de qualquer forma, a gente está vendo só o resumão. Então vamos para a página 91. É o protoactínio. Então tem essa relação aqui. Então como é que fica a partícula, quando você tem uma partícula, como faz para achar o comportamento dela como onda? Então a partícula você tem o momento, a energia e o momento. Então é dada a energia, você faz o caminho inverso, né? A energia não é Hni, então quer dizer que a frequência da partícula vai ser dada por energia dividido por H. E o momento aqui, se o momento é H sobre lambda, então o lambda, que é o comprimento de onda da partícula, vai ser igual a H sobre P. Então com essa relação, certo? Então essa relação aqui que é importante, entendeu? Então a ideia é essa, quer dizer, então tudo é, onda e partícula está tudo misturado, tudo tem os dois comportamentos. Só que, sempre como acontece na mecânica quântica, essa teoria aqui é a teoria que se descobriu estudando as coisas microscópicas, né? Nas coisas macroscópicas não se percebeu isso, mas isso vale também, só que não dá para perceber que é pequeno. Então, por exemplo, para você perceber como é que uma bola de bilhar, você joga uma bola de bilhar, qual o comprimento de onda dela, ela passando por duas fendas, como é que vai ter interferência, né? Você vai jogar a bola de bilhar para acontecer isso. Então, para você perceber essas franjas de interferência, tem que ter a fenda tem que ter um caminho, um tamanho assim razoável, senão não dá para perceber. Por exemplo, quando a luz do sol entra pela janela, você não vê as franjas de interferência. Por quê? Porque a abertura da janela é muito grande comparada com o comprimento de onda. Então, como é que fica os pontos de mínimo? Mínimo de interferência, mínimo de difração. A gente vai precisar de saber onde é que fica o mínimo para ver como é que a partícula vai ter as figuras de difração mesmo, se você vai ter figura de difração da partícula. Porque se é onda, então vai ter um comportamento, vai ter isso aqui, vai ter vários picos, né? Então como é que é isso? Então o mínimo de difração a gente viu que é ΔR igual a N lambda, certo? Então o primeiro mínimo aparece em ΔR igual a lambda. Aí o ΔR aqui está a abertura da fenda, né? Abertura da fenda A. E vocês lembram que o ΔR era aqui, né? ΔR. Então esse ΔR aqui é o ângulo θ, que é igual a esse ângulo θ aqui, né? Então ΔR é A seno de θ. Então A seno de θ igual a lambda. Quer dizer que o primeiro mínimo vai aparecer no ângulo seno de θ igual a lambda sobre A. Certo? Aí veja bem, se o A for muito grande, como é o caso da janela com a luz visível, então esse ângulo é muito pequeno. Então fica muito encavalado. No caso da janela, você vai ter assim, aqui está a janela, né? A luz está vindo aqui, então vai ficar um monte de máximo, tudo aqui, ó, vai ter máximo demais, né? Porque o ângulo... Aí o resultado, você vê
você vê um brancão só, né? Porque tem muito máximo aí, né? Porque o lambda sobre E é muito grande. Mas aí você quer saber o primeiro mínimo, onde vai ficar o primeiro mínimo? Se o lambda for sobre A, aqui deve ser menor do que 1, né? Menor ou igual a 1. Se eu quiser que o primeiro mínimo vá para infinito, por exemplo, se eu tenho aqui uma fenda só, e eu quero que a figura de fração fique assim, ó. Aqui é o primeiro mínimo. O ângulo, certo? Primeiro mínimo. O primeiro mínimo desaparece quando o θ for para 90 graus, certo? Θ tendendo para 90 graus, que é π sobre 2, quer dizer que fica sem mínimo. Vai ficar tudo uma claridade só. Quando o θ tende para π sobre 2, seno de θ é 1. Então fica 1 seno de π sobre 2 igual a lambda sobre A. Implica que o 1 é igual a lambda sobre A. Então, quando a abertura for aproximadamente 1 lambda, certo? Então, se a abertura for do tamanho do comprimento de onda, aí fica um pico só. Então, quando a gente fez fenda dupla, a gente considerou que cada fenda, a gente não considerou a interferência da luz em cada fenda, certo? Então, aí estamos supondo que as fendas são muito pequenininhas, então que é desprezível aquela interferência. Então, considerou só uma com a outra. Agora, quando a gente faz uma fenda só, essa fenda tem que ser, né? A abertura deve ser vários comprimentos de onda, para que a gente tenha vários mínimos, né? Então você quer 10 mínimos, para você olhar assim e ver os 10 mínimos, você precisa que o A seja os 10 comprimentos de onda, né? Então ele deve ser mais ou menos da ordem do comprimento de onda. Então isso quer dizer que para você ver a interferência de partículas se comportando como onda, você tem que fazer com que essas partículas passem por fendas e a abertura da fenda seja da ordem do comprimento de onda da partícula. Quer dizer, 10 vezes é da ordem, né? 10 lambda, né? Não pode ser 1000 lambda, 10.000 lambda, que aí vai ficar tudo encavaladinho, né? Certo? Se for um lambda só, aí passa tudo, né? É que nem, por exemplo, a onda sonora. Quando a pessoa fala, o comprimento da onda sonora é da ordem de uma porta. Aí quando a pessoa fala, a onda se espalha, né? Por toda a sala. A pessoa está falando lá fora, a voz entra pela porta e vai se espalhando, certo? Então é isso. Então, por exemplo, se você for medir o comprimento de onda de uma bola de bilhar, se a bola de bilhar estiver andando a quanto? 1 metro por segundo. Se a massa da bola de bilhar é quanto? 200 gramas. 200 gramas dá 0,2 kg, né? E a velocidade for 1 metro por segundo, então o momento, o P, que é mv, é igual a 0,2, né? Quilograma metro por segundo. Então o comprimento de onda, o lambda, é igual a H sobre P. H é 6,6 vezes 10 a menos 34, dividido por P, que é 0,2. Então vai dar 66 por 2, dá 33 vezes 10 a menos 34 metros. Ou seja, uma bolinha aqui de 200 gramas andando a 1 metro por segundo, o comprimento de onda dela é 10 a menos 34 metros. Isso é muito pequeno. O tamanho do núcleo, o núcleo atômico, é aproximadamente 10 a menos 13 metros. 10 a menos 13, 10 a menos 15, por aí, né? Dependendo do tanto de átomo, de núcleo, de prótons que tem lá dentro. Então 10 a menos 13, 10 a menos 34 é muito menor, quer dizer, 10 a 21. Tem que dividir o núcleo atômico por 10 elevado a 21, ou seja, é praticamente zero, entendeu? Então é isso que acontece muito na quântica. Quando os objetos são muito pequenininhos, aí funciona, quando é coisa microscópica. Mas quando você pega uma coisa macroscópica como uma bola dessa, então o negócio é tão desprezível que você não consegue nem detectar, certo? Então por isso que não se fala em quântica com o mundo macroscópico.
pessoal tinha que mudar o nome, esse negócio de coach quântico, essas coisas, tinha bom botar outro termo, né? Porque não adianta, você não vai ficar falando assim, eu vou passar a chamar agora a janela de cadeira. Então fala abracadeira. Aí do que cadeira? Ah, não, porque para mim agora janela eu chamo de cadeira. Não é assim, né? Você tem que botar um nome para que as coisas fiquem bem definidas e as pessoas entendam o que você fala. Então quando você fala em quântica é isso, né? É ruim fazer outras coisas aí e chamar de quântica. Então, aí, quer dizer, mas para um elétron, você pega um elétron com energia muito pequena, 92 é urânio, você consegue pegar, conforme a energia do elétron, você ter elétrons com um comprimento de onda da ordem de 10 a menos 10 metros. É da ordem de 10 a menos 10 metros, que é um angstrom, né? Que é a ordem do comprimento de onda do raio-x, entendeu? Então, se você pegar e usar isso aqui, um angstrom é a distância dos átomos, a distância molecular. Então, isso daqui foi observado realmente que os elétrons faziam interferência como se fossem ondas. Tem um rapaz, isso daí já foi em 1927, um americano chamado Davidson, ele estava estudando o raio-x. Aí para estudar o raio-x você freia elétron. Então ele estava incidindo elétrons, feixe de elétrons, num níquel, pedaço de níquel. Aí o níquel ficava dentro de uma ampola. O níquel é o elemento 28, o nome níquel veio do demônio, que o pessoal queria ter. Níquel, é demônio em alemão antigo. O pessoal queria pegar chumbo e vinha níquel, ficava atrapalhando ele, então ele chamava de níquel. Parece que em inglês também tem old nick para demônio. Então níquel, dessa palavra aí, é o elemento 28. Então ele botava o níquel dentro de uma ampola, né, para ficar, não tem impureza nenhuma, e incidia elétrons, para os elétrons ser freados e ele ia observar como é que ficava. Mas aí a ampola caiu e quebrou, e o níquel pegou logo uma película de oxidada por cima dele. Aí, quer dizer, ficou oxidado em termos, então já não estava batendo mais no níquel, estava batendo outra coisa e ia atrapalhar a pesquisa dele. Aí ele pegou e deu uma aquecida, ele aqueceu um pouco o níquel para limpar. E quando ele aqueceu, a propriedade do níquel ficou diferente. Então ele notou o seguinte, que o níquel normal, você tem os domínios, né? Assim, cheio de pedacinho de níquel, que ele fica na estrutura, como é que é, cristalina do níquel, fica os reticulados aqui, as grades, né? Mas são vários domínios, então fica tudo, cada um numa direção diferente. Aí quando ele esquentou o níquel, ele forneceu energia para o níquel se organizar. Então depois de esquentar o níquel, ficou tudo, a gradezinha bonitinha, a distribuição cristalina, né? Ficou a rede cristalina bem definida. Aí quando ele passou a incidir elétrons aqui, os elétrons eram espalhados pela rede cristalina como se fossem fendas. Como aqui se fosse tudo fendas, o espaçamento da fenda da ordem de um angstrom. Certo? Então da ordem de angstrom era da ordem do comprimento de onda do elétron. Quer dizer, você não é que o elétron virou uma cobrinha, não é nada disso, entendeu? É um negócio assim que não dá para você visualizar. Você tem que pensar que o elétron é uma partícula e também é uma onda ao mesmo tempo. Então essa onda tem um comprimento, né? Não é que ele está oscilando assim não, entendeu? Ele ele tem essa propriedade de onda que você deve usar essa propriedade na hora de fazer as contas. Aí então quando ele botava os elétrons, incidia os elétrons, né, no níquel, aí formava por figura de difração. Não sei como é que é o formato, né? Mas era figura conhecida já para o pessoal que estudava raio-x. Que o pessoal, o raio-x, como é muito pequeno, é da ordem de 10 a menos 10 metros, o pessoal não conseguia medir, porque as fendas, você tinha que ter, as fendas que a gente tinha é da ordem de décimos de milímetro, né, para estudar a luz visível. E a luz visível é da ordem de 10 a menos 7 metros. Então aqui, o 10 a menos 10 é 1000 vezes menor. Então você tem que fazer fendas 1000 vezes menor do que isso aí. Então o pessoal não conseguia. Aí viram que podia usar
redes cristalinas, né? Incidia o raio-x nas redes cristalinas, que você tinha uma rede cristalina que sabia o tamanho, então você achava o comprimento de onda do raio-x. Aí você pegava esse raio-x que você já conhece, o comprimento de onda, e incide em redes cristalinas que você não sabe o tamanho, e aí você, pela figura de difração, você sabe qual é o tamanho, né? Então tinha isso aí. Então o pessoal conhecia já a rede de difração do raio-x. Aí quando fez com elétron, apareceu os elétrons, apareceu aqui elétrons acumulados em pontos, como se fosse da mesma forma que o raio-x acumula em determinados pontos, né? Tem o ponto de máximo, então o ponto de máximo é onde tinha mais elétron acumulado, entendeu? Então aí ele viu que estava provando realmente que o elétron se comportava como onda, tinha comportamento de onda. E depois Thomson, que é o filho do Thomson, tem o Thomson que descobriu o elétron, o pai. E o Thomson filho, ele mostrou que o elétron se comportava como onda. Aí os dois juntos, Davidson e Thomson, ganharam o prêmio Nobel por isso, por provar experimentalmente, né? Davidson e Thomson. Davidson americano, Thomson inglês. Certo? Aí a aplicação disso, por exemplo, são os microscópios eletrônicos. Ganharam aqui o Nobel, né? Que os microscópios visuais, que você bota a luz incide lá e você observa as coisas, a precisão que você tem é da ordem do comprimento de onda da luz visível, que é 10 a menos 7. Você não consegue ver mais que isso. Como os elétrons têm a precisão maior, tem um comprimento de onda menor, 10 a menos 10, então você consegue observar coisas de 10 a menos 10 metros usando um microscópio eletrônico. Eu já vi uma vez, lá na Universidade de Nagoya tinha o pessoal de biologia estudava, então eles botavam as plantas lá, estudava, aí você via os detalhes assim, quer dizer, coisas muito pequenas, né? Com o microscópio eletrônico. Aí você pode pensar, então, se você pegar então uma partícula que tenha um momento maior ainda, a massa maior ainda, e incidir, aí você vai ter um comprimento de onda menor e você vai ver menos detalhes, ou mais detalhes, vai ver mais detalhado ainda, né? Aumentando o peso. Por exemplo, se você incidir prótons em vez de elétrons. Mas aí a energia vai ser tão grande que o próton vai rasgar a amostra toda, você não consegue observar. Certo? Então é isso aí. Aí com isso ficou a ideia de que todas as partículas se comportam como onda. Então você pode medir, por exemplo, o meu comprimento de onda. E se eu estou andando vamos supor, eu peso 70 quilos. Vamos aproximar uma pessoa de 100 quilos. Tem gente de 100 quilos por aí. Então se a massa for igual a 100 quilogramas e a pessoa está andando com a velocidade de 1 metro por segundo, qual é o comprimento dele? Por que fenda que ele deveria passar para você observar isso? Então você vai botar, né, o H, o lambda, é H sobre mv. Então fica 100 dividido, 6,6 vezes 10 a menos 34, dividido por a massa. Vamos botar uma massa de 66 kg, pronto. Fica mais fácil ainda, vezes a velocidade, vezes 1, né? Então aqui dá um 10, aqui vai dar 10 a menos 35. Então o lambda é 10 a menos 35 metros. Então muito menor do que o núcleo atômico, quer dizer, não sabe nem se faz sentido a física num tamanho desse, né? E veja bem, para aprender tudo isso, né? A gente estudou muito, a gente está vindo até aqui e é complicado. Como é que você vai explicar isso aqui para um cidadão leigo, né? É difícil, a pessoa não entende. Então é isso aí. Então aí os elétrons, o pessoal faz experiência então de elétron passando por fenda dupla. Sempre, dos congressos de física, sempre tem gente estudando isso, né? Porque se você tem uma fenda dupla, aí eles fazem o seguinte, eles passam um elétron e vai jogando um elétron a cada vez, né? Aí os elétrons vão passando, vai passando os elétrons, e os elétrons vão se acumulando aqui como se fossem ondas. Eles vão se acumulando assim. Mesmo que vá passando um elétron só de cada vez, então a distribuição dos elétrons fica assim, ó.
em vez de ficar, né, como eu falei aqui no caso de partícula, em vez de ficar assim, um monte de elétron aqui, outro monte aqui, se a fenda for da ordem de grandeza do comprimento do elétron, eles vão se acumulando aqui. Onde tem ponto de mínimo, pela teoria ondulatória, nenhum elétron vai parar lá. Os elétrons vão passando aqui. Onde tem ponto de máximo é onde mais se acumulam os elétrons, entendeu? Então aí você, quer dizer, você não sabe como é que é essa onda. Essa onda é um número que você vai fazer as contas. Você pega, aqui estão os elétrons chegando, né? Você vai botando os elétrons para chegar aqui, e eles vão passando e vão se acumulando tudo aqui. Aí para você saber onde é que vai ter mais elétrons, você não sabe quanto exatamente, né? Se faz a conta como se fosse onda, como se o elétron fosse uma onda, né? Que onda é essa? De que é essa onda? Eu não sei, ninguém sabe. E aí acha que aqui a interferência construtiva dá máximo, onde a destrutiva é mínimo. Agora interessante que se o pessoal diz assim, eu estou passando um elétron de cada vez, né? Se está passando e está tendo interferência, por qual fenda que cada elétron está passando? Se você chegar aqui e botar agora um detector, para ver se o elétron passou por aqui ou se passou por cá, aí esse detector interage com o elétron interage com ele, e aí o resultado dá como se o elétron fosse uma partícula, entendeu? Com o detector. Ou seja, se você não observar, ele se comporta como onda, que você não consegue entender como é isso. Se você quiser entender e observar, aí ele diz, não, eu sou partícula, quem falou que eu sou onda? É que nem você chega para o médio assim, um médio de materialização, aí bota dentro de um boxezinho fechadinho, o cara fica sentado lá, aí concentra, aí aparece o espírito de Einstein, aí passa na sala de aula, cumprimenta todo mundo. Aí você diz, não, eu quero ver isso, eu sou cientista, eu vou analisar. Aí chega lá e bota uma pessoa para ficar olhando lá no box, para ver a hora que Einstein vai aparecer. Aí ele não aparece de jeito nenhum. Se estiver observando, não aparece. Se não observar, é assim. Quer dizer, a quântica é uma teoria assim, complicada, quer dizer, ninguém entende. Por que eu falo isso? Não é porque é complicado assim, que ninguém entende. Se você estudar muito, vai entender. Quem fala isso é o grande Feynman. Tem um vídeo aí, você procura aí na internet, que Feynman quem disser que entendeu quântica, está mentindo. Então não entendeu nada, porque ela é uma teoria que funciona, né? Agora, como é que ela funciona, isso daí não se sabe. Você faz as contas e o resultado dá certo. Então é isso aí. Encerro por aqui, então estuda, quer dizer, o importante é isso, quer dizer, as partículas se comportam como ondas e as ondas se comportam como partículas, e é importante saber essa relação, que relaciona uma coisa com a outra, certo? Depois a gente continua.